Esaú fez isso, mas não foi só ele, nós fazemos também. Nós fazemos, quando nós trocamos banquetes espirituais por banquetes físicos, nós estamos fazendo a mesma coisa que Esaú. Tá? Mas um segundo aspecto ainda na vida de Esaú, para a gente compreender, é óbvio que antes disso já havia uma pré-ordenação de Deus. Lá na eternidade Deus já tinha predestinado Jacó e Deus já tinha preterido Esaú. Já havia isso. Agora, no tempo, Esaú fez tudo que o tornou culpado. Ele não foi reprovado porque meramente Deus o reprovou. Deus o reprovou na eternidade. E ele, no tempo, confirmou tudo que Deus já tinha determinado. É difícil entender isso. E se você tem alguma dúvida, eu não posso ir além disso, porque é o que a Bíblia diz. E eu não posso ficar aquém disso. Você seja obediente a Deus, creia nele, confia nele, entregue a ele todo o teu coração, toda a tua alma, e aguarda lá no céu, você vai poder chegar para ele, entrar na fila e falar: Senhor, como é que o Senhor conseguia fazer isso? Mas ele fez, foi assim. Mas o segundo aspecto, Esaú era impuro e profano. Ah, pastor, de onde o senhor está tirando isso? Abra sua Bíblia em Hebreus capítulo 12, veja o versículo 16 e o versículo 17. Você vai ver que é assim que ele é reconhecido. E aqui eu tenho uma declaração, que é uma declaração bíblica. Isso daqui não é achismo, isso daqui também não é algo que não desfrute de plena confiança. É a palavra de Deus está dizendo. E a palavra de Deus está dizendo o que sobre Esaú? Veja lá. Hebreus capítulo 12, versículo 16 e 17. Nem haja algum impuro ou profano, como foi Esaú, o qual por um repasto vendeu o seu direito de primogenitura. Pois sabeis também que, posteriormente, querendo herdar a bênção, foi rejeitado, pois não achou lugar de arrependimento, embora com lágrimas tivesse o buscado. Um prato de comida. Então, ele é considerado, chamado nas Escrituras, de alguém impuro e profano. O profano, essa palavra ela é feia, muito mais feia do que o sentido dela. Então, no Antigo Testamento, as coisas eram categorizadas da seguinte maneira: existia o sacro e o profano. O profano é algo pecaminoso? Não, o profano não é algo pecaminoso. Mas é algo que não é separado exclusivamente para Deus. Então, eu vou dar exemplo. Eu pego um prato de comida, que era o caso ali. O prato de comida, a comida não é pecaminosa. Não é a comida que é o pecado. Certo? A comida ela é profana, porque ela não é uma comida que está sendo dedicada a Deus. É a comida preparada para o meu estômago. Eu tenho, por outro lado, eu tenho uma Bíblia, eu tenho uma guitarra, eu tenho alguma coisa aqui, um instrumento, eu tenho coisas que eu separo para o uso exclusivo do Senhor. Melhor exemplo disso é o inário. Eu tenho inário com hinos que foram feitos e eles são exclusivamente para quê? Para louvor da glória de Deus. Então esses hinos são chamados de hinos sacros. Eu tenho as músicas. As músicas necessariamente são pecaminosas? Não. Talvez se eu pegar uma música lá com uma letra suja, aí eu estou com uma música que tem uma letra pecaminosa, porque ela me induz ao pecado, porque ela é uma letra maliciosa, porque ela fala palavrões, porque ela fala talvez coisas contra Deus. Mas se eu pegar uma música normal, aí uma música que não diga nenhuma dessas coisas, uma música que fale sobre o amor, uma música romântica, uma música que fale sobre verdades, ela é uma música profana, certo? E aqui eu tenho hinos sacros. Eu posso ouvir música profana? Posso. Não há problema, não estou cometendo um pecado em fazer isso. Agora, o ponto aqui é, quando eu troco o sacro pelo profano, aí isso é uma troca ruim. Essa é a ideia aqui do profano. Quem é o sujeito profano? É aquele que, quando ele está entre optar pelo sacro
e o profano, o dedicado exclusivamente a Deus e o secular, ele fica sempre com o secular. Então é uma coisa que não cabe na vida de alguém que descobriu o valor de Deus. Um outro exemplo, quando Jesus conta aquela parábola de um homem que descobriu que no campo tinha uma pérola preciosíssima, e aí ele vai e vende tudo que ele tem e dá para comprar aquele campo. Por quê? Porque o que tem ali tem mais valor do que tudo o resto que ele tinha. Então, quando nós encontramos o sagrado, o que se espera de nós? Que a gente troque o profano pelo sagrado. E aí, quando esse texto de Hebreus diz que Esaú era impuro, está falando das questões de pecado dele, dos pecados, de desobediência, essas questões que fazem parte da vida de todos os homens, porque todos pecaram. Mas além de impuro, ele tinha um problema tão grave quanto: ele era profano, ou seja, sempre que ele estava diante do sacro e do profano, ele optava pelo profano. Então esse é o ponto. Então quem era Esaú? Esaú era um impuro e um profano, porque ele trocou a primogenitura, a bênção de Deus, algo espiritual, algo santo, algo separado, ele trocou por um prato de comida. Ou seja, ele trocou algo espiritual, santo, separado, por uma coisa profana, uma coisa que não é pecado necessariamente em si, mas essa troca é ruim, certo? E isso também acontece o tempo inteiro na nossa vida. Então não há problema em assistir uma partida de futebol, menos que não seja o São Paulo. Não há problema em assistir uma partida de futebol. O problema é se essa partida de futebol ela vai acontecer no mesmo horário que eu tenho um compromisso da minha vida, de investimento na minha vida espiritual, e aí eu troco esse investimento pelo profano. Então não é a partida que é pecaminosa, mas a minha troca é uma troca desastrosa, ela é uma troca louca. Eu estou trocando algo santo de Deus por algo profano. Eu estou trocando ouro por terra. Esse que é o problema. Esse era Esaú.